internautas que acompanham o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos dar início agora a mais um programa Dicas de Leitura Espírita. No último programa nós tratamos de Emmanuel e a série histórica, psicografada por Chico Xavier. Tecemos comentários acerca dessas obras. E mais lá para frente, com certeza, vamos tratar de cada obra em particular. Nesse primeiro momento do programa Dicas de Leitura Espírita, estamos fazendo um overview, utilizando um termo em inglês, um sobrevoo sobre toda a literatura espírita para estimular os nossos amigos à boa literatura espírita. Hoje vamos continuar falando de Emmanuel, que tem uma obra muito consistente. É preciso relembrar que o Espírito Emmanuel coordenou todo o trabalho de Chico Xavier e, de certa forma, participou da equipe que elaborou a pedagogia da doutrina espírita na Terra, não só da vinda de Kardec, como também participou da elaboração dos planejamentos para que a doutrina espírita fosse desdobrada, para que as obras de Kardec fossem desdobradas pelas obras clássicas, que vamos falar mais à frente, e pelas obras complementares, pelos médiuns de Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Ivone Pereira e tantos outros que mais à frente iremos comentar. Emmanuel, então, passa a coordenar esse trabalho, mas, ao mesmo tempo, ele passa a escrever obras que vão abrindo o raciocínio para que nós pudéssemos entender o que estava acontecendo. Então, causa espanto para nós, no momento que nós estamos na transição pré-planetária, vir falar de uma obra de 1939. Uma obra que, quando conjugada com o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Espírito Humberto de Campos, que será tratado em outro programa, quando conjugada com as obras do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo Franco, que vem tratando dessa questão, nós vemos o quanto que essa pedagogia estava estabelecida. Na verdade, vindo de Allan Kardec, nas obras básicas, e da própria Obras Póstumas, quando trata de regeneração da humanidade, que eu já citei em outro programa, o Espírito Emmanuel escreve uma obra chamada A Caminho da Luz. Então, em 1939, onde estava se iniciando a Segunda Guerra Mundial, ele traz para nós uma obra que trata da história do planeta Terra, nos trazendo informações preciosas dos arquivos da espiritualidade que tratam do período, de todo o período evolutivo do planeta Terra. Fala da história religiosa e fala como que foram tecidas as conexões entre os povos e entre as religiões, mostrando para nós quanto estão imbricadas essas questões, o quanto que elas estão conectadas, quanto que elas estão ligadas. E este livro, ele é um livro muito dinâmico, porque Emmanuel vai escrevendo, falando da história, e chega a ser empolgante, e trazendo para nós reflexões que são muito úteis para nós entendermos a atual transição planetária, para nós entendermos como que essa transição faz parte deste processo que Emmanuel foi buscar lá atrás, desde os primórdios da criação da Terra. Então nós vamos vendo, quando ele fala da gênese planetária, no capítulo 1, né? É um capítulo empolgante, ele trata da comunidade dos espíritos puros. Eu vejo gente falando hoje de comunidade, espírito disso, daquilo, e eu fico às vezes até meio assim, puxa vida, mas estará em caminho da luz. O Espírito Emmanuel já tratava dessa questão, tratava da criação da Lua, onde ele fala, né, de como que o verbo, o tal do verbo, e o verbo se fez, está no Antigo Testamento e na abertura do Novo Testamento. E o verbo se fez. E ele descreve esse verbo, como é que esse verbo foi construído, o que quis dizer as antigas escrituras com esse verbo. Ele chama, inclusive, do verbo na criação terrestre. Nos leva a raciocínios profundos sobre isso. Depois ele começa a tratar da vida organizada na Terra. E ele cita de uma forma muito gostosa os primeiros habitantes da Terra. Interessante, né? E eu até ia falar, mas eu não vou falar para você ficar curioso
ir lá dar uma olhada no livro. Eu começo a contar o livro, aí vocês não vão ler o livro. Então, como eu já li várias vezes esse livro, recentemente citamos ele em uma palestra que nós fizemos, eu vou deixar vocês curiosos. Ele fala, ó, só vou dizer assim, ele fala de Adão, as raças adâmicas, ele fala dos 4 grandes povos, né? Ele fala da civilização egípcia, faz uma viagem pelo povo egípcio, fala da ciência secreta egípcia, olha quanta coisa. Então, quando a gente assiste esses filmes de Indiana Jones, ou de Harry Potter, ou Senhor dos Anéis, Star Wars, e todas essas grandes produções, que é gostoso assistir, convenhamos, vão tangenciando esse conhecimento. E está aqui, lá no capítulo 4, ele tratando do povo egípcio, falando das ciências secretas, né? Falando das pirâmides, nos dá uma aula de pirâmide, tanta coisa boa. Eu estava olhando aqui hoje, antes de eu gravar essa livezinha, esse vídeo, eu fiquei pensando, nossa, deu vontade de continuar lendo, mas eu parei porque eu tinha que trazer poucas informações, deixar vocês curiosos. Depois ele fala da Índia, trata da Índia, né? Trata do povo de Israel, lógico, queria tratar, fala dos povos asiáticos, de Confúcio, Lao Tse, né? E das grandes religiões do passado, de Roma, da vinda de Jesus, e vai viajando por tudo isso. É um livro imperdível para nós entendermos onde que está o Espiritismo e onde que nós estamos hoje. Porque lá no capítulo 24, ele vai tratar do Espiritismo e as grandes transições. Olha como estava tudo já planejado. Nós comentamos recentemente que o planejamento da grande transição, na verdade, ele começa quando Cristo vem. Quando ele decide a sua vinda, todo esse planejamento já estava feito. Então são mais de 2000 anos que isso está sendo executado. Olha que planejamento estratégico bem feito, né? Pessoal que gosta de executar planejamento estratégico, ou como ele foi bem executado. Porque em 1857, com o lançamento do livro 12 Espíritos, abre a transição. Então ele fala no capítulo 24 das grandes transições, das lutas renovadoras. E fecha falando do Evangelho do futuro. Então, gente, é uma obra imperdível, A Caminho da Luz. E a outra obra que eu quero citar é porque ela vem em sequência a essa. Em 1940, ele publica, o Espírito Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, a obra O Consolador, que é uma obra muito importante e que serve de fonte de consulta para vários estudos, para várias palestras, para seminários. Eu me recordo que durante algumas vezes, algum tempo, nós estudamos, antigamente, nós estudamos as casas espíritas, esse livro. Nós estudamos ele para nós podermos aprofundar o conhecimento. Eu coordenei um grupo de estudo, uma casa espírita, onde nós estudamos o Consolador. E foi muito importante, porque ele dá o título de O Consolador, porque nas reuniões que o Chico coordenava em Pedro Leopoldo, as pessoas começaram a fazer muitas perguntas. O Chico tinha um grupo qualificado, um grupo mediúnico qualificado. E essas pessoas começaram a ter curiosidades científicas para aprofundar o Espiritismo. Então, as perguntas que eram feitas muitas vezes ao Chico, o Emmanuel resolveu respondê-las e juntar numa obra que o Chico psicografou, trazendo a resposta a essas perguntas. Então, é um livro que ele aparenta ser denso, porque ele é um livro que trata de assuntos que as pessoas muitas vezes chamam de áridos, mas ele é um livro que ele nos ajuda a entender, em complemento a Caminho da Luz, que nós comentamos agora, ele nos ajuda a entender como é que se fundamenta o raciocínio do Espiritismo. Então ele trata de ciência fundamentais, ciências abstratas, ciências especializadas. Eu fico, às vezes, embasbacado, porque eu vejo pessoas dizendo, nossa, o Espiritismo ele não trata de certas coisas, a ciência espírita não tem respaldo. A ciência espírita não se pauta pela ciência dos homens. A metodologia da pesquisa científica humana, como diz, é humana.
né? O Espiritismo é a religião dos espíritos. E a ciência dos espíritos se pauta pelas leis da natureza. Este é um conceito que eu vivo repetindo, porque as pessoas precisam entender, nós precisamos entender isso. Precisamos internalizar este conhecimento para que nós possamos dividir as coisas. Então é costumeiro na minha mente vir a pergunta: por que os cientistas ainda não entenderam, não buscaram? Porque aqui é ciência pura. Trata de vários pontos das obras básicas, particularmente Céu e Inferno e a Gênese, que são tratados nessa obra. Então nós temos a abordagem que Emmanuel faz respondendo a questões sobre ciência, sobre filosofia, muito profundo, onde ele vai tratar aqui das ciências sociológicas, da sociologia nos dias de hoje. Ele fala em 1940 de posturas filosóficas e sociológicas que estão sendo deturpadas hoje. Ele já alerta nesta obra coisas que estão ocorrendo hoje, que é o crescimento do materialismo, do uso da filosofia, da sociologia, da psicologia e da ciência como um todo para levar as pessoas a acreditar numa vida só, de uma forma materialista e hedonista, tirando a esperança das pessoas. Ele responde a várias questões sobre religião e trata, no final, do espiritismo e mediunidade. Então, é uma obra, aquela obra para a gente ter sempre do lado, para nós consultarmos, para nós buscarmos, para fazer uma boa palestra, para fazer um bom estudo, enriquecer um comentário, aquela obra que nós vamos consultar sempre. Particularmente, eu consulto muito essas duas obras. Vou buscar respostas quando eu tenho dúvida. Então, não diria que é um livro para se ler várias vezes. Vão acabar lendo naturalmente várias vezes. Mas são livros para nós termos ali do lado, na biblioteca, para nós pegarmos e nós tirarmos as dúvidas que por acaso nós tenhamos. E quando nós adentramos por esse caminho com Emmanuel, semana que vem nós vamos trazer algumas outras obras ainda tratando do Emmanuel, quando nós adentramos pelo estudo dessas obras, nós vamos vendo como é consistente e indispensável, fundamental, conhecer e estudar as obras do Espírito Emmanuel. O espírita que está interessado em se aprofundar de forma séria, como é a proposta de Allan Kardec, na introdução do livro dos Espíritos, necessita passar por Emmanuel, para que ele possa entender as suas propostas muito lúcidas, onde ele trata dessas questões. Então fica aqui o nosso convite para que os nossos amigos internautas usem o seu tempo para esta boa leitura que vai enriquecê-lo, vai fazê-lo viajar pelo planeta e entender de forma profunda todo o processo da transição planetária. A transição não pode ser vista como uma parte. Nós precisamos entender a transição como um grande filme, ou melhor, valendo do que nós temos hoje, de uma série que tem vários capítulos. O capítulo de agora é o capítulo final, o epílogo da transição. Mas há que se olhar lá atrás, quando começou o processo de formação da Terra, quando muitos espíritos vieram exilados de Capella, o planeta da constelação de Cocheiro que alimentou a Terra, ou alguns espíritos que vieram de Sirius, o planeta mais evoluído, para ajudar no processo de formação na Terra. E aí nós começamos a entender a linguagem figurada do Antigo Testamento e nos emocionamos com os salmos e com os profetas, para depois entender em profundidade a proposta de Jesus. É enriquecedor e é imperdível nós não buscarmos esta leitura. É imperdível não ler, é impossível não ler e se deliciar com essa proposta do Espírito Emmanuel. Vai lá, dá uma olhada. São livros que estão no Kindle, baratinho. Recentemente eu comprei um deles, R$6. Baixa no seu Kindle
e vai lendo. E divulgue isso para os seus amigos se você gostou. Que a paz de Jesus seja conosco sempre. Que assim seja.